sol veio me acordar. Olá, eu sou Ana da Luz, psicóloga, coach e treinadora de desenvolvimento pessoal e profissional. Nas minhas sessões de coaching, eu costumo fazer perguntas poderosas para os meus coaches. E hoje eu quero fazer algumas dessas perguntas para você. Então, primeira pergunta: em quem que você se inspira para conseguir na vida o que você quer? Onde você se nutre para construir a carreira e a vida que você deseja? Com quem você passa a maior parte do seu tempo? Quem é que está influenciando você? Na maioria das vezes, o sucesso não vem fácil. Na realidade, ele dá as caras depois de muito esforço e de tentativas fracassadas. Eu gosto de uma frase daquele político inglês, Winston Churchill, que diz assim: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E eu também gosto muito de histórias de pessoas que construíram a vida que desejam. Na verdade, eu adoro falar de pessoas que se colocaram em ação e que mesmo encontrando obstáculos, e eles continuam a seguir adiante, a seguir em frente, colocando o pensamento nas pernas e agindo, construindo aquilo que desejam para si. E hoje eu quero falar de alguma dessas pessoas. E sabe por quê? Porque a gente precisa se inspirar nas pessoas que estão caminhando à nossa frente, que já chegaram onde queriam. E você deve ficar muito atento ao conteúdo com o qual você se expõe e que pode minar a sua energia. Se você se expõe em demasia a um conteúdo do tipo noticiário policial, filmes agressivos, filmes cheios de violência, isso vai deixar a sua mente intoxicada. Então, para inspirar você e colocar um conteúdo de alto poder energético para turbinar a sua mente, aí vão umas histórias de pessoas que construíram a vida que desejavam. Primeira história inspiradora é a da apresentadora americana Oprah Winfrey. A maior apresentadora da televisão americana chegou a ser demitida de uma emissora logo no iniciozinho da carreira dela. Era o começo da década de 80, a Oprah trabalhava como apresentadora num canal local na cidade de Baltimore. E ela foi demitida porque os diretores lá da TV consideravam que ela contava histórias demais no programa. Bom, ela não desistiu e apenas 6 anos depois, ela já tinha um talk show, o Oprah Winfrey Show, que começava a ser exibido em cadeia nacional nos Estados Unidos. O programa foi renovado por 25 temporadas e rendeu a essa apresentadora muitos prêmios, inclusive como uma aparição na lista da revista Time de pessoas mais influentes do mundo. Além disso, ela passou também a figurar, claro, na lista das pessoas mais ricas, né? E ela parou de trabalhar, mas continua sendo uma personagem muito influente. A segunda história inspiradora é daquele ator, o Harrison Ford. A primeira vez que o Ford apareceu no cinema foi para fazer um pequeno papel num filme chamado O Ladrão Conquistador, em 1966. Da estreia, no entanto, não vieram grandes oportunidades. E como ele tinha esposa e 2 filhos para manter, ele largou tudo e foi trabalhar como marceneiro. Coincidência ou não, e eu não chamo isso de coincidência, o Ford foi chamado para fazer os móveis do cenário de um filme chamado Loucuras de Verão, dirigido pelo George Lucas. O contato do Harrison Ford com esse diretor rendeu uma pequena participação num filme e depois ainda um outro pequeno papel em Star Wars 4, depois veio o convite para Indiana Jones, depois para Blade Runner e hoje Harrison Ford possui 2 recordes no Guinness Book e é o ator que gerou maior lucro de bilheteria, com maior quantidade de filmes que alcançaram a marca de 100 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos.
Bela história, né? A terceira história inspiradora é a do tenor italiano Andrea Bocelli. Antes dele se tornar tenor, o Bocelli se apresentava em bares da cidade de Pisa, na Itália. O dinheiro que ele ganhava à noite garantia o pagamento das aulas de canto. E ele também fazia faculdade de Direito. Depois de se formar e trabalhar durante um ano como advogado, o Bocelli optou pela música como uma carreira definitiva. Aí ele começou a dar aula de canto, passou a buscar trabalho como cantor, e todo esse trabalho começou a dar algum retorno 4 anos depois. Quando o Bocelli já tinha 33 anos, a voz dele chegou até os ouvidos do Luciano Pavarotti. E o Pavarotti se encantou com a voz do Bocelli e se tornou o padrinho da carreira do Bocelli. A carreira dele continua intensa até hoje e ele está aí pelos melhores palcos do mundo. Outra história inspiradora, Walt Disney. Acredite se quiser, muito antes do Mickey ser criado, o Walt Disney foi demitido de um trabalho em um jornal e o que disseram para ele é que faltava imaginação e boas ideias. Ele trabalhava como ilustrador de anúncios publicados nas páginas de um pequeno jornal e ele foi considerado pouco criativo e por isso ele foi demitido. Quando ele saiu do emprego em 1921, ele se juntou ao irmão e a um amigo e fundaram uma pequena produtora de desenhos animados. Os desenhos feitos pelo trio começaram a ser exibidos em cinemas da cidade de Kansas antes das sessões dos filmes principais. Durante esse período, essa pequena produtora do Disney firmou um contrato com uma distribuidora de desenhos de Nova York, que levava 6 meses para pagar para eles os desenhos que eles enviavam. Então foram tempos difíceis para a Disney, que precisou reduzir todo tipo de despesa para sobreviver. Então ele não poupou esforços. Ele foi morar dentro da produtora, num espaço pequenininho, improvisado, só comia cachorro quente e tomava banho numa estação de trem que ficava perto, porque lá no escritório não tinha chuveiro. Depois de fazer um desenho animado sobre higiene dental para um dentista lá da região, o Disney pegou esse dinheiro e pegou essas economias e transferiu a produtora para Hollywood. E lá ele fechou um contrato com a Universal Studios, que passou a comprar os desenhos animados. Foi nesse período que o Disney criou um dos seus importantes personagens, o Coelho Osvaldo, que se tornou bastante popular. O Disney, no entanto, ele distraiu e não colocou a sua assinatura no desenho. Esse esquecimento, essa brecha, permitiu que a Universal roubasse essa figura e acabou também convidando a equipe de desenhistas da produtora do Disney. Quando isso aconteceu, o Disney enviou um telegrama para o irmão dele dizendo o seguinte: olha, não se preocupa, porque eu já tenho um novo personagem em mente. E aí ele cria o Mickey Mouse. O sucesso obtido pelo ratinho do Disney tirou ele da miséria e rende milhões até hoje, né? Mais uma história inspiradora, desta vez de Steve Jobs, o cofundador da Apple. O fato que pouca gente conhece é que Jobs foi demitido da companhia que ele mesmo fundou, a Apple. Um ano depois, em 1986, Jobs comprou um estúdio de computação gráfica chamado Lucasfilm, que depois foi rebatizado de Pixar, uma mistura das palavras pixel e art. E a empresa desenvolveu uma parceria estratégica com a Disney, criou e produziu animações muito famosas em 3D, começando com um Toy Story que todo mundo lembra. Bom, nesse conjunto de histórias bem-sucedidas, eu não poderia deixar de incluir um brasileiro nessa lista, né? E eu escolhi falar sobre o Ricardo Nunes, que é o fundador da Ricardo Eletro. Tem uma frase que o Ricardo Nunes sempre usa, diz assim: a dificuldade faz a gente aprender mais rápido. O empresário sabe bem do que ele está falando. O pai dele morreu aos 40 anos, então como ele era o filho mais velho, ainda muito jovem, ele começou a trabalhar para ajudar a mãe
na renda da casa e no restante da família. Ele começou vendendo tangerina na porta de uma faculdade. Em pouco tempo ele notou que as pessoas não compravam porque tinham uma preguiça danada de descascar as tangerinas. Então ele passou a vender tangerina descascada. Depois de algum tempo juntou uma grana, comprou lá uma coleção de liquidificadores. Aí vendo que existia muita concorrência no mercado, optou por uma estratégia bem diferente, cobria qualquer oferta. Por causa disso, ele conta que acabou perdendo dinheiro com os liquidificadores, e o lado bom é que os clientes vinham à loja e acabavam levando outros produtos. No final das contas, as teorias aplicadas na venda de tangerinas, no comércio de liquidificadores, renderam muitas lições e deram resultados. E o Ricardo está hoje à frente de uma rede de varejos que fatura bilhões por ano. Bom, já deu para você perceber como eu gosto de falar de pessoas que realizaram seus sonhos. Dá para perceber até na minha voz que eu fico feliz com isso. E dá para perceber também que eu acredito na força que reside em cada um de nós. Eu poderia falar de muitas outras pessoas que fracassaram e não desistiram, seguiram adiante. Olha, para mim, fracassar é uma palavra. E você pode até trocar essa palavra por aprendizado. Costumo dizer que as pessoas não fracassam, elas desistem antes. Se você escutou essas histórias que eu acabei de contar com atenção, você pode perceber que em todas elas há alguns pontos em comum. Então vamos lá. Primeiro ponto em comum, todas essas pessoas vieram de uma origem simples. Ponto 2, todas essas pessoas tiveram históricos familiares complicados. 3, todas elas encontraram obstáculos grandes no seu caminho. 4, todas elas, apesar de tudo isso, seguiram em frente. Todas as pessoas, todas, têm uma luz e um brilho pessoal muito fortes. Só que algumas pessoas não percebem isso, nem se dão conta. Eu acredito na sua força pessoal. Eu acredito que você está aqui para brilhar. Agora, não espere que a situação fique perfeita para você entrar em ação. Não espere que você tenha todas as condições para agir. A ação traz em si a força para você dar o próximo passo. Eu costumo dizer que a gente precisa colocar o pensamento nas pernas, entrar em ação. Olha, essas histórias são para aumentar a quantidade de energia e de brilho pessoal que está aí dentro de você. Se inspire nelas. Se você gostou desse vídeo, me manda uma mensagem ou um e-mail. Caso não tenha gostado, me fala também, porque eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Para receber em primeira mão todos os meus vídeos, é só clicar aqui onde tem assine em algum lugar desse vídeo e você se cadastra no meu canal do YouTube. Assim você recebe em primeira mão tudo que eu publico. Olha, não fica sozinho. Vem comigo. Vem fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão se fortalecendo para construírem a vida que desejam. E receba meu carinho, viu? Até a próxima. Tchau!